Oi pessoal, vídeo rápido na área. Olha, aqui a gente está em uma das nossas fazendinhas, né? Vocês estão vendo até que eu estou com um menu de construção na parte de grandes edifícios aberto. Que aqui a nossa cidade já deu uma evoluída boa. Graças ao evento eu consegui esse cara aqui, ó, Palco das Eras. Lembra que eu falei que era muito importante a gente investir nos eventos? Ó, que aqui dá muito poder de ataque, uns soldadinhos, mercadoria, ponto forte, isso é essencial para a gente evoluir. Mas, como vocês podem ver no título, esse vídeo não é sobre isso. É sobre os grandes edifícios que são essenciais para as cidades fazenda. Esse vídeo até aproveita um pouquinho para a cidade principal, né? Só que aí você vai focar um pouco diferente. Aí, nessa cidade, a gente já tem um grande edifício. Já temos dois, né? Que temos esse cara aqui, o Oráculo de Delphi, mas já adianto para vocês que ele é inútil. Ele só tá aqui porque no início da cidade ele não te ofende, né? Ele existe aqui e meio que tudo bem por isso, mas logo logo ele vai embora conforme a gente for conseguindo mais edifícios. E quando a gente tem uma cidade fazenda, o que a gente tem que pensar? A fazenda ela é dedicada a ganhar diamantes. Ou seja, todos os grandes edifícios, eles têm que de alguma forma fornecer um meio da gente alcançar esses diamantes, certo? E aí, quais são os meios da gente conseguir diamantes? A gente tem três meios basicamente, né? Que seria a coleta. A coleta é feita através dos Poços dos Desejos. Existem também alguns outros edifícios que eu vou falar depois, falar em um outro vídeo depois, né? Quais são os edifícios que você tem que ir atrás, mas para o principal é o Poço dos Desejos, certo? Existem também as lutas, que a gente não vai investir tanto nelas, mas em uma espécie de luta específica, que elas são mais simples, mais rápidas, a gente vai ter que investir, que é a expedição. E aí por isso é interessante que a gente aumente um pouquinho o nosso poder de ataque, certo? E o outro método de ganhar diamantes é pelas missões, certo? Tanto as missões da história como as missões paralelas, são essas aqui, as missões da história, que são as missões padrão, e as missões paralelas, essas aqui especialmente, que tem recompensa aleatória, todas elas não só podem, como elas vão dar diamante em algum tempo. É importante, inclusive, que você tenha o Forge Helper que lhe ajuda com isso. Vou gravar também um vídeo específico depois, falando especificamente só sobre as missões, né? Mas já adianto que são esses 3 meios, certo? Aí voltando lá para os grandes edifícios. Para a gente pensar em poder de ataque como um todo, nas batalhas, né? Vamos ter 3 edifícios que são interessantes. O principal deles e o essencial, o único que eu não excluiria de jeito nenhum, é o Zeus. Por quê? Porque o Zeus ele é muito pequenininho. Se a gente abrir ele aqui, a gente vê que o Zeus, eu tô no nível 2, ele chega muito rápido no nível 2, porque ele é da Idade do Bronze, e por ser da Idade do Bronze são poucas mercadorias, são mercadorias da Idade do Bronze, naturalmente, e ele dá 3% a cada level até o level 10, ou seja, ele vai dar 30% e ele ocupa 3 por 2, olha como ele é pequenininho. Tem também a Catedral de Ashen, deixa eu ver aqui se eu tenho algum dele, pronto. Só para mostrar, Catedral de Ashen, aqui eu ainda não tenho, mas as mercadorias dele também são fáceis, porque elas são do início da Idade Média, são facinhas de conseguir. E tem também o Castelo da Monte, ele é um pouco mais na frente, ele é da colonial, é finais da Idade Média, e ele ocupa já um pouco mais de espaço, né? Mas eles dão a mesma coisa, é os mesmos 3%, vai variar um pouquinho a quantidade de pontos fortes, mas ele é basicamente a mesma coisa, certo? Por que eu disse que o Zeus é o único essencial? Porque os outros dois, vocês vão ver, vão ser um pouco maiores, né? Aí, por exemplo, eles vão dar 30% no nível 10. Você pode continuar evoluindo, não recomendo, mas você pode. Mas vamos pensar na basezão, né? Que seria 30%. Aí você vai para um Templo das Relíquias aqui, que eu consegui fácil no evento, e ele já dá 7%, mais 20% entro para a expedição, que é a nossa principal batalha. Ou seja, ele deu 27%. Ele ocupa menos espaço do que um Castelo da Monte, ainda deu mais coisa do que o Del Monte e foi muito mais fácil de conseguir. Então, o único desses 3 que eu diria, desse chamado trio de ataque essencial, é o Zeus. Os outros são bons. Numa cidade principal, eu não dispensaria eles tão cedo, mas numa cidade secundária não é tão necessário. Outro que é essencial, e a gente vai construir ele agora, é o Templo das Relíquias. Por que eu acho ele essencial? Ele é colocado como se ele fosse sem idade, mas você consegue com as coisas da Idade do Ferro. Vou construir ele aqui. E ele permite, eu vou fazer uma coisa que não recomendo vocês fazerem, que é evoluir ele sozinho, né? Peça ajuda das suas coleguinhas, tal, da guilda, né? Eu vou evoluir ele sozinho, pronto, já tá no nível 1. E aí no nível 1, ele vai dar pra você, vamos abrir ele aqui, 12% de possibilidade de, quando você lutar na expedição, você conseguir uma relíquia. Ou seja, mais ou menos, a cada 10 combates, você vai conseguir uma relíquia. E o que são relíquias? Relíquias podem ser pontos forge,
podem ser também algumas coisinhas que você consegue na expedição. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum pedaço, algum fragmento aqui. Essas coisinhas aqui, ele pode dar já pronto, entendeu? Mas eles são tão interessantes assim para valer ocupar esse espaço todo? Não. Mas eles vão ser interessantes logo mais quando a gente tiver liberado o negociante de antiguidades. Eu já gostaria de estar com ele, né? Eu não estou por uma questão de que a gente está em evento, né? Mas, inclusive eu estou com ponto suficiente para destravar ele se eu quisesse. Mas não vai acontecer isso agora, porque de todo jeito eu não vou botar ele para funcionar agora, ele só ia me atrapalhar, né? Só ia me atrapalhar subir de elo. Aí, o Templo das Relíquias, porque você vai conseguir relíquias para vender aqui no negociante de antiguidades. Depois eu faço um vídeo só sobre ele quando eu tiver destravado, né? Falando um pouquinho mais e tal. E, além disso, os outros dois edifícios que eu diria como é essencial são o Chateau Frontenac. Eu devo estar botando aí para vocês na tela. Chateau Frontenac. Eu sei que eu já tenho uns pedacinhos dele aqui. Porque ele vai ajudar na parte das missões. Se a gente olhar aqui na descrição, a gente vê que o bônus dele é reforço de recompensa de missão. Ganha moedas, mantimentos, mercadorias, diamantes ou medalhas como recompensa pela missão e recebe 50% a mais. Isso é no nível 1. Mas no nível 10, salvo engano, ele já dá 100%. Entendeu? Ou seja, se você ganhar 25 diamantes numa missão, você passa a ganhar 50. Ou seja, ele vai trabalhar na parte da missão. O negócio, o Templo das Relíquias, ele vai trabalhar te dando diamantes na parte da expedição e na parte da expedição não, na parte da coleta, né? Porque você vai vender as coisinhas no negociante e essas coisinhas que você vende, você pode usar dentro do próprio negociante de antiguidades para comprar até mesmo postos de desejo. Às vezes eles vendem um fragmento, às vezes ele vende o posto de desejo já completo, cabe a você ficar conferindo todo dia, tá certo? E o trio de ataque, não necessariamente trio, foca nos Zeus. E tem um outro que é bastante interessante. Ele é essencial, se for para a sua cidade principal, é o primeiro que você tem que investir. Deixa eu ver se eu já tenho um pedaço dela. Ilhuela. Cadê? Não tem. Mas deixa eu ver aqui os meus colegas de guilda. Alguém vai ter, só para mostrar para vocês aqui. Que é, esse é o Chateau Frontenac, grandão. Catedral de Aachen, o Castelo da Monte. E aqui a Arca. Porque a Arca, ela te dá um bônus. Tudo que você investir em um grande de edifício vai ter um multiplicador. Além disso, ela também é muito boa para guilda, mas isso a gente não vai explorar aqui, né? Mas, por exemplo, quando você investe num edifício, nesse daqui, por exemplo, no nível 1, eu ganharia 1.750 pontos forte, né? Não sei com quantos forte eu conseguiria ficar no nível 1, né? Mas a princípio seria 1.750. Só que com a Arca, ele te dá um bônus de porcentagem em cima disso. Ou seja, eu vou ganhar 1.750 mais X. Quanto é que é esse X? Vai ser o multiplicador que eu tiver aqui. O ideal é que você chegue a Arca até o level 80, porque aí você vai ganhar 90%. Ou seja, para cada 10 pontos fortes, você ganha mais 9, ou seja, você ganharia 19, entendeu? Isso tanto te ajuda, que aí vai ter vezes que você vai conseguir, com a quantidade mínima, um multiplicador lá em cima, e aí você consegue uma quantidade absurda de forte. Como também você vai conseguir evoluir muito mais fácil, porque também tem a questão das medalhas e das plantas. As plantas, naturalmente, para conseguir outros grandes edifícios, né? Aqui, por exemplo, são 18 plantas. Se eu conseguisse um modificador de 90%, eu ganharia mais do que? Umas 14? Seria por aí, entendeu? E aí as medalhas também que são úteis para as expansões. E aí, naturalmente, além da gente precisar de postos dos desejos, que é o nosso principal recurso, a nossa coleta, né? Para a gente conseguir diamantes, a gente também precisa de espaço para colocar eles, né? Então é isso, só para a gente catalogar de novo, né? Quais são os grandes edifícios que a gente precisa em uma fazenda. Zeus, com certeza. A se pensar, Catedral de Aachen e Castelo da Monte. Para ajudar a gente na expedição e no negociante de antiguidade, o Templo das Relíquias. A gente precisa, com certeza, da Arca em algum momento. Não sei até qual level vocês vão evoluir ela. Isso daí você tem que ver qual a dedicação que vocês vão botar em vocês, certo? E também o Chateau Frontenac, porque ele vai te ajudar a multiplicar as suas missões, certo? O ideal é que você chegue pelo menos a 100% de bônus nele, certo? Porque aí ele dobra a quantidade, mas quanto level mais alto você chegar, melhor. Tem outro grande edifício que eu vou citar aqui só como bônus, mas esse daí, para vocês usarem ele mais efetivamente, é um pouco mais difícil, então talvez não compense, depende do estudo, é a Galáxia Azul. Mas eu vou deixar ele aqui só como menção honrosa, nem vou explicar ele, tá certo? E são esses os grandes edifícios,
os grandes edifícios. Items que são necessários para vocês pensarem nas suas fazendas. Tentem correr atrás deles o mais cedo possível. Eu correria atrás, principalmente, desses dois primeiro, Zeus e o Templo das Relíquias, e depois eu tentaria ir atrás da Arca. Nessa ordem, não necessariamente, né? Aí vai de vocês. O ideal seria a Arca primeiro, mas como ela é mais difícil de conseguir, principalmente as mercadorias, então para conseguir ela eu recomendo que você esteja numa guilda legal e talvez isso dê muito trabalho. Eu acho que a ordem vai ser 1, 2 e 3 vai ser a Arca, tá certo? Fica aí a dica para vocês. Obrigado por terem acompanhado o canal, por terem visto o vídeo. Não esqueçam do like, do curtir, do comentar. E tamo junto. Qualquer dúvida eu vou estar aí nos comentários.